Paz do Senhor Jesus, meus queridos, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa escola bíblica dominical. Você que já está online, você que vai entrando daqui a pouco, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos ter ministrando a nossa aula de escola dominical, o presbítero Fabiano vai estar ministrando a aula dessa noite. Nós queremos fazer uma oração pela vida dele, e você que está em casa, vamos orar para Deus tomar a direção dessa aula, em nome de Jesus. Presbítero Fabiano. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos, em nome de Jesus, te agradecer, ó Pai amado, por essa oportunidade nessa noite. Toma o teu filho nas tuas mãos, ó Pai amado, usa ele com graça, para nos ensinar a tua palavra nessa noite, ó Pai amado, através dessa escola bíblica dominical. Assim nós oramos e entregamos cada um que está na tua casa diante do Senhor, que o Senhor possa dar entendimento da tua palavra e que nós possamos aprender algo da parte do Senhor através dessa lição nessa noite, em nome de Jesus. Presbítero Fabiano. Glória a Deus. Com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, hoje, dia 29 de março, vamos encerrar o trimestre, a qual nós iniciamos em janeiro, e o tema foi a raça humana, origem, queda e redenção. Tivemos aí 11 aulas, 12 aulas, estamos terminando hoje na 13ª, que tem como título, O Novo Homem em Jesus Cristo. E nós já oramos, e desde já quero agradecer a todos que estão online, assistindo, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de uma maneira sobrenatural. Aonde você estiver, tenha certeza, o Senhor se faz presente. Amém? E neste trimestre nós falamos a respeito, desde a formação do homem, da criação, passamos pela queda, passamos pela criação da mulher, e todas as lições e tópicos que foram estudados foram de grande valia, para o nosso aprendizado diante do Senhor e da sua palavra. Então eu quero fazer um apanhado, das lições que foram ensinadas nesse trimestre, e começamos com a lição de número 1, que teve o título de Adão, o primeiro homem. Essa lição, ela nos mostrou, o homem como a coroa da criação de Deus. E nós tivemos o entendimento que verdadeiramente o homem ele foi criado por Deus, E defendemos a teoria do criacionismo, E não do evolucionismo, como alguns defendem, tá? Na lição de número 2, tivemos a lição, a criação de Eva, a primeira mulher. Aprendemos que tão importante quanto o homem, a mulher estava no plano de Deus para a sua criação. Então aprendemos uma lição muito importante a respeito da criação da mulher, que foi a adjuntora colocada juntamente ao homem para poder ajudá-lo no seu plano da criação. Terceiro ponto, a lição foi a natureza do ser humano. Falamos sobre tricotomia, Entendemos que o homem é criado de corpo, alma e espírito. Nessa lição aprendemos então que nós assim somos material, feitos pela mão de Deus, que nos criou do barro, do pó, foi a criação do homem, um corpo físico, porém portamos alma e espírito, A alma é aquela que nos liga ao mundo externo, nos traz o sentimento, e o espírito é aquele que nos liga com Deus. Lição de número 4, os atributos do ser humano. Aprendemos que o ser humano ele é espiritual, racional, livre e criativo, ou seja, o homem, além de ser um ser que tem um corpo físico, ele também é espiritual, racional, porque ele tem sabedoria, entendimento das coisas que ele fala e faz. Também livre, entendemos sobre o livre-arbítrio, e é criativo acerca do trabalho a qual Deus incumbiu o homem de fazer na face da terra.
Na lição de número 5, a unidade da raça humana. Toda a humanidade foi formada de um mesmo casal. Ou seja, Adão e Eva, ele proporcionou a criação de toda a humanidade. Então, indiferente de raça, cor, né, gênero, nós todos fomos criados de um mesmo casal, Adão e Eva. A sexualidade humana, uma lição a qual nosso pastor ministrou, que nos ensinou que Deus criou e devemos usufruir desta relação sexual, mas somente no âmbito a qual a palavra nos ensina, né? O sexo, ele é determinado pela palavra de Deus, que deve ser usufruído e feito após o casamento, após o matrimônio. Fora disso, Deus abomina o ato sexual. Então essa lição, ela foi muito importante para todos, né, aqui na nossa igreja, e creio todos que estavam estudando essa lição, para entendermos qual é o verdadeiro relacionamento sexual, a sua origem, o seu fundamento, a sua função e qual é a vontade de Deus para todos nós. Na lição de número 7, a queda do ser humano, né? Entendemos aí as consequências do pecado lá no Jardim do Éden. A queda do ser humano abalou o mundo espiritual e o mundo físico, e hoje nós colhemos, né, através do pecado, das consequências do pecado, todos os frutos que estamos participando. Na lição de número 8, teve o início da civilização humana, né? Foi o casamento, a intervenção direta de Deus, né? No início da civilização, Deus interveio diretamente em duas situações, no dilúvio e na Torre de Babel, né? Essa foi a intervenção de Deus, né? E o início da civilização, o casamento lá no Jardim do Éden. Na lição de número 9, o primeiro projeto do globalismo, falou sobre Babel, a confusão das línguas, né? Qual Nimrod, um homem olhando para si próprio, quis construir algo que agrupasse o povo, mas o desejo de Deus era que o povo populasse a terra. Então Deus interveio ali, confundindo as línguas ali das pessoas. Lição de número 10, só o Evangelho muda a cultura humana. Através da palavra, nós entendemos que somente através da palavra de Deus nós podemos mudar, né, a cultura do ser humano. Não há outro motivo, não há outra situação que pode intervir na mudança, né, da cultura de uma pessoa, a não ser o Evangelho de Deus. Na lição de número 11, o pecado, o homem do pecado, né? Falou-se sobre o anticristo, falou-se sobre o falso profeta e falou-se sobre a besta, né? Então falou sobre os 3 agentes aí que estão preparando o território para a grande tribulação. E na lição passada, domingo passado, Jesus, o homem perfeito, né? O professor Robson ministrou essa aula falando que Jesus veio ao mundo 100% Deus e 100% homem. Não deixou a sua divindade e nem os seus atributos humanos, mas conseguiu, através de um ato histórico, né, e incomparável, usar os 2 atributos, a sua divindade e ser um homem 100% sem pecado. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo ele se encontra na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 13, e diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, né, cita que vai chegar um dia que nós vamos chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática, o comentarista diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? Eu, estudando essa lição, achei, como de costume, muito importante, a leitura diária. E na leitura diária, separei 2 tópicos aí, né? Duas
2 versículos aí do livro de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, e que foi a leitura indicada para a segunda-feira, Hebreus capítulo 12, versículo 2, e no sábado, que foi Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 16, mas lendo, eu vou ler somente o 17, porque nós resumimos aí a intenção que nós temos para passar para a Igreja de Cristo hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Então Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Nós não podemos achar outro modelo. Meu querido e minha querida que estão me ouvindo nesta noite, que estão assistindo este culto online, os nossos irmãos que estão presentes na igreja, temos que entender que o nosso exemplo de perfeição é Jesus Cristo, porque todos nós temos algo que devemos melhorar a cada dia. Somente o Senhor Jesus Cristo foi o homem perfeito em todo o seu viver. Amém? E Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, no versículo 17, vai, como um juiz, assinar essa sentença de que nós devemos somente ter Cristo como nosso exemplo, dizendo: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, sendo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer que, assim como foi ele imitador de Cristo, nós devemos também olhar para ele e ver que o exemplo dele é o exemplo que devemos seguir, sendo imitadores de Jesus Cristo, tá? Então, aquilo que Cristo, você quer fazer algo na sua vida para ser perfeito? Procure na palavra de Deus o que Jesus fez para ser perfeito. E aí você vai entender o que você deve fazer. Qual o prosseguimento da sua vida você deve tomar através do exemplo de Jesus Cristo. O único que é o nosso modelo de perfeição. Tá? A leitura bíblica em classe, o comentarista nos trouxe João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu não vou fazer essa leitura, né, hoje, mas fala a respeito da passagem de quando Jesus tem um encontro com Nicodemos. Mas através da lição, nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, e através desse encontro nos mostrou qual é o verdadeiro significado de regeneração, justificação e salvação. Na introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta que o comentarista, né, nos deixa já no início da introdução. Se é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida. Muitos acreditam que não, né? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nós valemos de nossas forças, jamais a alcançaremos, mas em Jesus Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então, queridos, quando o comentarista fala a respeito deixa essa pergunta, se é possível, né, alcançar a perfeição espiritual nesta vida, eu tenho certeza que muitos já disseram, né, se não for por palavra, foi em pensamento, que nós não vamos conseguir alcançar a perfeição.
E eu procurando na Santa Escritura, achei lá em capítulo 1 do livro de Jó, quando Deus dá testemunho de Jó a Satanás, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A minha tradução da minha Bíblia vai dizer que Jó era um homem perfeito, um homem temente a Deus e reto. Então, essa perfeição, eu fui procurar saber, não é que nós temos uma perfeição sem pecado, porque a mesma palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Estavam destituídos da glória de Deus. Então essa perfeição não é uma perfeição sem pecado, mas essa perfeição é uma palavra que diz a respeito de ser perfeito em esforços para fazer tudo o que podia para agradar ao Senhor. Então quando Deus diz que Jó era um homem perfeito, é porque Jó fazia tudo de possível para agradar os olhos do Senhor. Não é que Jó não tinha pecado, como eu não tenho pecado, como você não tem pecado. Indiferente de nós termos pecado ou não, nós estamos buscando a face do Senhor. Então essa perfeição, ela é gradativa, através da santificação, que nós vamos estudar daqui a pouco, nessa lição de hoje, tá? E também para completar, disse que Provérbios capítulo 4, versículo 18, vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que dia e pouco a pouco vai se tornando, até chegar a hora de se tornar um dia perfeito. Amém, queridos? Então, essa perfeição a qual o comentarista diz que nós podemos alcançar, é a perfeição de sabermos que nós somos pecadores, mas que em Cristo Jesus os nossos esforços estão chegando às narinas de Deus, e os olhos de Deus estão vendo uma perfeição através de quê? Do esforço do homem viver santificando, ou seja, se separando do pecado. Perfeição 100%, nós sabemos que é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz que nós seremos transformados. Então tudo isso que hoje é corruptível será transformado em incorruptibilidade. Amém, queridos? O primeiro tópico vai dizer sobre o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito, né? O primeiro subtópico vai dizer, nascido não do sangue, nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, ou seja, um novo início, a comunhão plena com o Pai Celeste, né? Romanos capítulo 8, versículo 16, vai falar a respeito disso. E o nascido de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista, né? No caso aqui João, que escreveu o evangelho, como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. É o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo será chamado, será feito filho de Deus, e não mais criatura de Deus. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16, 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Desta forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavrar regenerador e renovador do Espírito Santo.
dessa experiência, ressurge o novo homem em Jesus Cristo. E nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos ali a genuína conversão. Ou seja, aqui está falando sobre regeneração. Quando nós nascemos de novo. A Bíblia diz que o velho, foi deixado para trás e tudo se fez novo. E quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, eu acho muito interessante nesse título, nesse tema e nesses versículos, e é bom a gente frisar a respeito disso, é que Nicodemos é um fariseu, um doutor da lei, e ele vai ter com Jesus à noite, às escondidas, para interrogar a Jesus a respeito da salvação. Então, Nicodemos vem dizendo primeiro, Rabi, ou seja, ele já reconhece que Jesus é mestre. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Isso está lá em João, capítulo 3, versículo 2. Quando Nicodemos vai ter com Jesus a respeito disso, Jesus responde no versículo 3. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que acontecia, irmãos, no contexto dessa história de Nicodemos, é que Nicodemos chama Jesus porque reconhece que Jesus está fazendo grandes sinais, e que somente Jesus, sendo filho de Deus, poderia efetuar tais sinais a qual fazia. Porque rumores rodavam naquela época, que Jesus expulsava demônios, em nome de Belzebu, ou seja, expulsava o inimigo no nome do inimigo. Eles não duvidavam do poder de Jesus Cristo, mas duvidavam da onde vinha o seu poder, porque ele assumia e dizia que ele era filho de Deus. Então Nicodemos, vendo aquilo, ele começa a enxergar o reino de Deus. Aí quando ele vai ter com Jesus e diz, olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos, vendo aquele contexto que Jesus estava passando naquele dia, naqueles momentos, Nicodemos reconhece que tudo que Jesus fazia era em nome do Senhor, era ordenança do Pai. Então Jesus responde, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava dizendo, Nicodemos, verdadeiramente se tu creres que eu sou o Filho de Deus, como você está dizendo, você vai ver o reino de Deus. Ou seja, quando você aceita Jesus como Salvador, você vai ver o reino de Deus. Você está vendo os milagres, você está vendo as maravilhas, você está vendo os livramentos e associando isso a Jesus Cristo, sendo verdadeiramente seu único Salvador e sendo verdadeiramente o Filho de Deus e Deus consequentemente. Aí Nicodemos diz, como um homem nascer sendo velho, porventura pode se tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus vem com outra palavra dizendo, em verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você vai ver que há uma diferença entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, quando o homem tem um novo nascimento, tem uma regeneração, ele consegue enxergar o reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, Jesus Cristo está dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, você precisa ter um tempo de santificação para você poder entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus é uma coisa, entrar no reino de Deus é outra. Por isso que a lição nos ensina que há 3 processos a qual o cristão deve passar, a qual o homem deve passar para poder ver e entrar no reino de Deus. O primeiro é um ato instantâneo, irmãos, é a regeneração. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele é regenerado, ele é feito uma nova criatura. Assim aconteceu com o ladrão da cruz. Quando ele reconheceu e disse, Rei,
lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus automaticamente o regenerou, o transformou numa nova criatura e o justificou, sendo todos os seus pecados pagos, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a regeneração é o ato instantâneo, como a justificação do novo homem, né? O segundo tópico vai dizer que o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, queridos, nós entendemos que nós não conseguimos e nunca vamos conseguir pagar a nossa dívida com dinheiro, com atitudes, com ações, com obras, de jeito nenhum. Somente com fé, através de Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus, tá? A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Isaías 64, versículo 6, vai nos esclarecer sobre isso. Só existe um meio para obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Quantos irmãos que na sua infância nunca ouviram dizer que aquela vovó, ou aquela vizinha, ou aquela senhora bem idosa, as pessoas diziam: nossa, aquela minha avó é tão boazinha que se tiver um lugar no céu é para ela. Meu querido e minha querida irmã, nós nunca vamos alcançar salvação, nós nunca vamos conseguir pagar um preço para quitar a nossa dívida com Deus através de obras. Você pode fazer todas as obras deste mundo, você pode realizar todas as boas ações neste mundo, mas se você não acreditar e ter fé que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, você não vai conseguir ser justificado diante de Deus, porque Ele se fez injusto para que nós fôssemos justificados diante do Pai. A justificação é como se você tem a sua dívida, você pecou, você está condenado, sentenciado à morte, e quando você vai ser executado, quando o juiz vai bater o martelo para a sua causa ser julgada e você vai perder essa causa, é como se Jesus Cristo, sendo nosso advogado ainda hoje, vai estar à direita do Pai, e Ele vai mostrar as suas mãos, vai mostrar as suas feridas, aquilo que foi transpassado para o Pai dizer: Pai, por este daí eu também paguei a dívida. Então, neste momento, o juiz, que é Deus, que é o nosso Senhor, vai justificar você diante do seu acusador, dizendo: olha, este daí justificado através da morte do meu filho, através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso a nossa justificação, ela vem de um único lugar: a crucificação de Jesus Cristo. A cruz, a dor, o sofrimento de Jesus nos trouxe o preço para pagar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram aniquilados, foram pagos através da justificação e do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus diz assim: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. A palavra consumado no Antigo Testamento, ela era colocada diante da cela daqueles que eram presos e tinha uma referência, um dizer dizendo assim: foi pago. Ou seja, quando aquela pessoa cumpria sua pena, quando a pessoa cumpria a sua dívida, quando ela era paga diante das autoridades, colocava-se uma placa dizendo: consumado. Quando Jesus clama na cruz do Calvário, está consumado, ele está dizendo: o preço do pecado de toda a humanidade está sendo paga através da minha vida. Amém, queridos? Então,
a justificação de cada um de nós não é através de obras, não é através de boas ações, não é através de doação de cesta básica, não é através da sua entrega do seu dízimo, não é através da oferta alta que talvez você dê no culto. A nossa justificação é através da morte de Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém? A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica, né? Aqui o comentarista coloca entre aspas, porque é como se nós estivéssemos com uma sentença diante de um juiz. Alguém entrou com um processo contra você, e esse alguém é o nosso inimigo das nossas almas, sabendo que nós somos pecadores, e quando nós estávamos no mundo, nós estávamos caminhando a passos largos para a morte e para o inferno, mas quando Jesus Cristo, através da sua palavra, nos resgatou do lamaçal do pecado, Ele nos justificou, nos tornou justo, ou seja, nessa situação jurídica diante do justo juiz, que é o Senhor, Ele trabalhou como nosso advogado. É por isso que João diz assim: filhinhos, não pequeis. Ele está dando um alerta, ele está trazendo uma observação. Olha, não peque, mas se porventura pecaste, lembra que há um advogado no céu. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado, aquele que intercede por nós, porque foi Ele mesmo que pagou a nossa fiança, que pagou a nossa dívida. Então, através dele, nós somos justificados. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Queridos, é bom nós frisarmos nesta lição sobre justificação que não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Não existe transgressão que Deus não possa apagar. A palavra de Deus diz que Deus, Ele lança os nossos pecados para trás dele e dele não se lembra mais. Quando você entende esta palavra, você vai entender que toda vez que você for fazer algo em favor da obra de Deus, e que você pensar que você não pode fazer aquilo porque talvez você já fez algo que desagradou a Deus, lembre-se, aquele que peca, ou aquele que erra, aquele que reconhece, que deixa, este alcança a misericórdia. Entenda que o pecado que você cometeu, o pecado que eu já cometi, para os olhos de Deus foram apagados. O único que lança os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados diante de nós é o inimigo da nossa alma, porque ele quer nos parar. Por isso que ele te fala: você não pode fazer isso porque você já fez isso. Você não pode agir assim porque você já foi isso. Querido, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais deles. Deus não quer saber o que você foi no passado. Deus tem um plano para você no futuro. Deus quer saber o que você é hoje e daqui para frente Ele vai transformar a sua vida. A justificação foi para isso. Quando o ladrão da cruz reconhece que Jesus Cristo é rei, Jesus não lança na face dele: mas você é ladrão, você é um roubador, você já fez isso. Não, Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque Jesus Cristo lançou todos os pecados daquele homem para trás, e dele não se lembrou mais. E o ladrão da cruz está onde? Está no paraíso, está aguardando a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, para viver eternamente diante do Senhor. Amém? Um novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo, né?
nós já decorremos a respeito dessa história. Então nós entendemos e frisamos mais uma vez: regeneração é um novo nascimento, uma nova criatura. Tudo aquilo que você era, você não é mais. Tudo aquilo que você foi, você já não é mais. Hoje, você é um homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. No capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dizer do velho homem, dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre acabo fazendo. Paulo está dizendo que aquele velho homem não conseguia fazer o bem. Era o que nós tentávamos fazer quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos sem saber quem era Jesus, sem reconhecer a Jesus Cristo. Mas quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas almas, nós fomos regenerados, nós fomos transformados numa nova criatura. A nossa casa, ela foi limpa, ela foi adornada, e o Espírito Santo hoje faz morada dentro de você, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada, e o Espírito Santo de Deus é santo, querido. O seu próprio nome já diz: Espírito Santo. E aquele que é santo não habita em meio à sujeira, em meio ao pecado, em meio à imundícia. Por isso que ele te regenerou, por isso que ele pegou aquele velho homem, aquela velha criatura, e lançou fora e fez um novo homem, um homem perfeito aos olhos de Deus, um novo homem em Jesus Cristo, para poder habitar dentro de você. E com essa habitação, todos os seus erros foram pagos, foram justificados diante de Deus. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne. Agora, meu querido, tem uma coisa: não adianta você dizer que você é um novo homem, que você é uma nova criatura, que você está justificado andando segundo o mundo quer que você ande. Para você ser uma nova criatura, para você ser um novo homem em Jesus Cristo, perfeito aos olhos de Deus, íntegro, reto, você tem que andar segundo o Espírito. É isso que Paulo adverte em Romanos 8, versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o terceiro tópico, nós vamos falar sobre a santificação do homem. Lembrando que regeneração e justificação são atos automáticos. Agora, a santificação, ela é um ato progressivo, é dia a dia, né? Provérbios, como eu li lá no começo, capítulo 4, versículo 18, vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, dia a dia, até se tornar perfeito, né? Ela vai indo, o sol ele levanta, né? Aparece na parte da manhã, ainda fraco, com seus raios ainda, né? Não tendo aquela agressividade total, e ele vai, 9, 10, 11, quando chega ao meio-dia, que é o seu resplandecer maior, ele está com todo o seu poder de calor. Assim é a vereda do justo. Ninguém foi convertido e já é o santarrão, o santo dos santos. Não, querido. A santificação, ela é progressiva. Todos os dias nós temos que buscar a Deus. Nós temos que se apresentar diante de Deus. Para poder o quê? Para poder nos separar. Ser santo significa separado. Jesus nos advertiu dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Jesus está dizendo: eu sou separado. Eu estou no mundo, mas não sou deste mundo. Assim é o que eu quero para vocês. Vocês sejam separados, que vocês estejam neste mundo, mas que não sejam deste mundo. É isso que Jesus está dizendo, tá? Aí o comentarista diz que, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação como posicionamento.
No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Você vai ser uma nova criatura, os seus pecados são perdoados, então a partir daquele momento você vai andar separado, você vai ser santo. Mas este processo, ele é progressivo, é como se fosse uma escada. Hoje você está no primeiro degrau, amanhã no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Então, essa lição é muito importante para nós entendermos sobre este processo de santificação. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagens e semelhanças de Deus. Ou seja, para alcançar a estatura de Filho de Deus, né? E aqui vai dizer o Filho de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter que passar este processo durante a nossa vida toda, cada dia melhorando mais, cada dia se achegando mais a Deus. A palavra de Deus diz que houve um homem chamado Enoque, andou com Deus e Deus o tomou para si. Quanto mais nós andamos com Deus, mais perto de Deus vamos se achegar. E a santificação, por ser um processo progressivo, nós temos que entender o seguinte, porque nós somos muito saudosistas, e isso daí tem um alerta para nós. Há pessoas que dizem assim, quando eu me converti, eu subia para o monte e orava 1 hora, mas hoje eu oro 10 minutos. Quando eu me converti, eu pegava a palavra de Deus e lia um capítulo todo dia, mas hoje eu leio um versículo. Se a santificação é progressiva, querido, pense que você a cada dia tem que ler mais a palavra. A cada dia você tem que orar mais ao Senhor. A cada dia você tem que buscar mais ao Senhor. A cada dia você tem que buscar ser mais perfeito diante do Senhor. Se quando você se converteu, você orava 1 hora, pense se a sua santificação é progressiva ou é regressiva. Se hoje você está orando 10 minutos, querido, você regrediu. Se eu orava 1 hora, vou pedir ao Espírito Santo de Deus que me ajude para que eu possa chegar ao patamar de orar 2 horas. Daqui um tempo, 3 horas. Daqui mais um tempo, 4 horas. Mas o que você precisa é ser progressivo na santificação. O que você precisa é se achegar mais a Deus. É andar mais com Deus. Porque pedir para Deus andar conosco é fácil. O problema é quando nós temos que andar com Deus. Tá? Então a santificação é um processo progressivo. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos se tornamos com o Senhor Jesus. É aonde o apóstolo Paulo, queridos, ele vai dizer, sejais meus imitadores, assim como fui e sou imitador de Cristo. Para você chegar ao patamar de que Paulo dizer que você pode fazer o que ele faz, porque tudo que ele está fazendo é o que Jesus Cristo fez, é porque o processo de santificação dele foi muito grande. A progressão da sua santificação foi muito elevada. Por isso que ele chegou ao ponto de dizer, sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. O que o comentarista dessa revista ele nos alerta é que nós possamos a cada dia mais pregar em nossas igrejas, pregar em nosso lar. Nós estamos vivendo uma situação de quarentena, onde as pessoas estão fechadas dentro dos seus lares.
estão tendo oportunidade de fazer aquilo que talvez por muitos anos ou por muito tempo não estão fazendo mais. Culto doméstico. Pregando para a sua mãe, pregando para o seu irmão, pregando para o seu filho, pregando para a sua esposa ou para o seu esposo. Então aproveite a oportunidade. Aproveite para dizer que o processo de santificação é necessário. Para concluirmos nesta noite, e desde já agradecemos a todos que estão aí nos assistindo, a conclusão vem dizer assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja? Você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez, por intermédio do apóstolo João, dizendo, em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar para encerrar essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, graça nós te damos, te glorificamos por mais um trimestre que encerramos. Aprendemos sobre a criação, origem, santificação e glorificação do homem. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor realizou nessa escola bíblica dominical em Nova América e por toda a face da terra na sua igreja. Senhor, continua conosco e que esses momentos difíceis que estamos passando possam ser momentos passageiros o mais rápido possível, para que no próximo domingo, em nome de Jesus Cristo, a tua igreja possa estar reunida para glorificar o teu santo nome em um só coro, dizendo que só o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.